Glória a Deus. Saudação de graça e paz, amém? Amém. Está entrando aqui na parte da palavra nessa noite. Você que trouxe a tua Bíblia, você que está em casa, a ministração se encontra aí o texto nesta noite em Amós, capítulo de número 8, e o versículo de número 11, e o versículo de número 12 também. Dois versículos. Louvado é o nome do Senhor. Presta bem atenção no que Deus ele vai estar ministrando no nosso coração. A Bíblia diz: e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Eu vou repetir a leitura do texto, Amós 8, versos 11 e 12. E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, eu te peço inspiração e graça para estar ministrando a tua palavra nessa noite e repartindo um pedaço desse pão que venha ser o alimento para o fortalecimento da fé dos ouvintes. Hoje é o primeiro dia da semana e nós sabemos, meu Pai, que o adversário não brinca de ser Satanás. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Mas é necessário também nós ficar na torre da vigilância, porque o inimigo, meu Pai, ele tem atacado as pessoas hoje com uma enxurrada de conhecimento da palavra, com uma enxurrada de falsos profetas e de falsas profecias, para dessa maneira banalizar as verdades bíblicas e distrair a atenção do povo da verdadeira mensagem de Deus, que é a proclamação do Evangelho, marcando, meu Deus, o início do fim, onde o acréscimo do pecado iria trazer a consequência do esfriamento do amor. Os vínculos seriam abalados, os laços. Pais levantariam e matariam seus filhos. Filhos se levantariam contra seus progenitores e os matariam. Haveria adultério, fornicação, prostituição, homicídio após homicídio na terra. E a proclamação do Evangelho seria desprezada nesse tempo. Mas a tua palavra diz que o Espírito clama com a esposa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Comina manto e que ele anda na manto e decanta labastai. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E todos que têm fome e sede, vinde e comei e bebei de graça da árvore da fonte da vida. Está escrito isso, que há uma fonte e há uma árvore da vida no paraíso de Deus.
para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles que alvejarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para aqueles que permanecerem, mesmo sofrendo aflições, perseguições e calúnia na caminhada, serão arrebatados com o Senhor, e a terra viverá um período de escassez espiritual. Buscarão a tua palavra e não a acharão. Desejarão ouvir uma profecia, assim diz o Senhor, e o Espírito Santo será retirado da terra. Cadê os profetas? Irão procurar. Cadê os pastores? Irão em portas e templos vazios procurando o Senhor e a sua profecia, e não mais acharão. Então, nesse tempo, meu Pai, ainda enquanto há esperança para que os homens e as mulheres se arrependam de seus pecados, desperta no nosso coração temor, santo tremor e reverência, e a aceitação à tua palavra, e a aceitação ao Senhor Jesus, porque está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então fala, Deus, por meio dessa palavra, e acorda o povo do sono da indolência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que estamos caminhando para os últimos momentos da dispensação da igreja na terra. Ainda a porta da graça está aberta. E enquanto a porta da graça está aberta, nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Os primeiros profetas clamavam e diziam: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Que tempo da oportunidade é esse, pastor Wellington? É o período em que a igreja está sobre a terra, e através da igreja Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está colocando de pé aqueles que estavam caídos em desgraça social, em desgraça financeira, em desgraça moral. É o homem que perverteu a sua sexualidade vivendo como uma mulher, é a mulher que perverteu a sua sexualidade vivendo como homem, é um homem se dobrando diante de um animal, de uma imagem, de um ídolo, corrompendo a sua ideologia espiritual, o seu conceito de fé. E enquanto a igreja estiver aqui, nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. O mundo não está em trevas enquanto a igreja está aqui, de forma total não. Então é necessário você procurar se reconciliar com Deus. Amós é um dos profetas menores, e Amós, ele ouve da boca de Deus, ele é inspirado por Deus para escrever que vem dias, e quem está falando não é ele, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas a fome de ouvir a palavra do Senhor. E ele diz mais, que irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. E talvez você se pergunte por quê. Porque em Mateus 24, versículo 12, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Os laços estão sendo perturbados pelo pecado original de Adão e Eva. Hoje o marido, se ele não vigiar, se torna infiel ao amor da sua esposa.
torna infiel ao amor de seu marido. Quantos laços sendo rompidos, noivados, vínculos de amizade, traição, falsidade, um amigo matando o outro por causa de R$7. O que é isso? É o pecado aumentando no mundo e o amor se esfriando. Timóteo ouve da boca de Paulo dizendo que no fim dos tempos o homem seria soberbo, presunçoso, amante de si mesmo e dos prazeres, irreverente, caluniador, detrator, tendo em vista a aparência de piedade, de santidade, mas negando a eficácia dela, com o nome de que está vivo, como fala em Apocalipse, mas está morto. É justamente esse cenário que a Bíblia está descrevendo e se encaixa como luva com a profecia de Amós, no capítulo 8, versículo 11. Haveria um tempo em que os homens, no sentido geral, procurariam a palavra do Senhor. E hoje o que mais nós vemos? As portas das igrejas abertas. Hoje você entra na internet e você encontra a palavra de Deus no Kawaii, no TikTok e em outras plataformas. O que é isso, pastor Wellington? É o evangelho da publicidade. É o evangelho da publicidade. 15 minutos ou 6 minutos, um videozinho com uma mensagem isolada. E as pessoas criaram comichão para não ouvir mais a palavra de Deus, porque acostumaram com 15 minutos de TikTok, com 15 minutos de Kawaii, um versículo isolado, um momento de efeito, com uma batida bonita de guitarra, mas e dizem através disso que são evangélicas. A porta da igreja está aberta, mas poucas são as pessoas que saem das suas casas para entrar no santuário. Para buscar o Senhor. E o Senhor me leva nos Salmos. A pergunta que diz: Senhor, quem entrará no santuário? Quem entrará nesse templo para buscar a presença do Senhor Jesus? É melhor vir pelo amor do que vir pela dor. Muitos só lembram pelo fato de Jesus preso dentro da cadeia. E lá na cadeia fica desejando entrar no santuário. Muitos só lembram de Jesus lá na fila de hospital. E lá fica desejando entrar no santuário através de um rádio, ouvindo a palavra. E mesmo assim não consegue se alimentar, porque há muita gente sussurrando de gemidos dores. E muitos estão aí saudáveis, sem enfermidade, sem nenhuma moléstia perturbando. E os mensageiros de Deus estão clamando: venham buscar o Senhor. E as pessoas não querem, porque estão olhando, me perdoa que a expressão, como ele anda. O povo ele anda assim, ó, olhando para baixo. Tem pessoas que não conseguem levantar a cabeça para cima e prestar atenção que existe Deus, que existe um Pai das misericórdias, um Deus de toda consolação, um Deus que pode libertar, que pode restaurar e mudar a vida. E o cativeiro agora essa pessoa está passando, porque acostumou a viver confiando na força do braço, no capitalismo. Se eu preciso ouvir uma palavra, eu não preciso na igreja. Eu entro no TikTok, ou eu entro no Kawaii, ou eu vou lá no YouTube. E aí a pessoa não tem comunhão com Deus e nem com os irmãos. E a Bíblia diz o quê?
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É interessante esse texto, porque ele chama a nossa atenção para o Espírito Santo, que ainda está na terra. E enquanto o Espírito Santo está na terra, ainda tem profecia, ainda tem visão, ainda tem revelação, ainda tem misericórdia e graça sendo renovada. Zacarias capítulo 1, eu vou fazer a leitura. O texto diz assim: no 8º mês, no 2º ano do rei Dario, que veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Malaquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como os vossos pais, os quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram e nem me escutaram, disse o Senhor. Vossos pais, aonde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre sobre a terra? Contudo, as minhas palavras e os meus mandamentos que eu mandei pelos meus profetas não alcançaram vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, Ele nos tratou. Aqui é uma sentença, aqui é um juízo de Deus. É Deus falando pelo ministério de Zacarias, filho de Malaquias, e consequentemente nascido de Ido, que Deus está desgostoso com os pais, porque na esfera familiar o sacerdote do lar é o pai e é a mãe, e o filho aprende a formar o seu caráter é dentro de casa. A escola vai trazer a alfabetização, mas a identidade da criança é formada com o pai e com a sua mãe. E Deus está olhando os patriarcas do Antigo Testamento, as 12 tribos. Aqui eu vou chamar você a refletir no período em que eles estão saindo do Egito, e eles entram no deserto. Não faltava pão, não faltava água, não faltava nada, mesmo no cenário de escassez, porque Deus os sustentava. E Deus enviou a sua palavra pelo primeiro e grande profeta da lei, Moisés. E os pais, o que eles fizeram? A Bíblia conta que Arão colocou um bezerro de ouro. Êxodo 32. O povo se despiu, ficaram nus e começaram a se prostituir, a se misturar com povos de outra etnia, mulheres se entregando a cananeus. Louvado é o nome do Senhor. Amalequitas, os varões também. E a Bíblia fala isso em Apocalipse: tenho porém contra ti que tolerais a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina é essa? É a adoração ao bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro hoje? É o capitalismo, é a falsa pregação do Evangelho, é você usar o nome de Jesus com pretexto no dinheiro, para ganhar dinheiro, para enriquecer, trabalhando a cobiça do povo. E aonde tem meias verdades, idolatria, falsas mensagens, também existe a perversão da sexualidade. Quando Moisés desceu do monte, encontrou os patriarcas nus, e Arão falando que aquele bezerro de ouro era o Deus que os tirou do Egito. E o povo começou a se misturar, e Deus começou a clamar: tornai-vos para mim.
é o mesmo que está acontecendo hoje. Deus está olhando do céu para a terra e está vendo na esfera familiar o pai trazendo cigarro para dentro de casa, a mãe trazendo bebida para dentro de casa, ela no rádio tocando funk, tocando músicas imorais, e as pessoas se engordando do pecado, praticando aquilo que não é bom aos olhos do Senhor, porque dá prazer à sua carne. Momentaneamente o povo quer viver assim, o povo quer viver de momento, chama para vir para a presença, não quer vir, chama para vir tornar para o Senhor, não quer tornar para o Senhor, porque eu moro perto da igreja, a hora que eu quiser ir eu vou, mas nunca que vem, e ninguém sabe o dia de amanhã, quando é o último momento da nossa vida, ou o dia em que Deus vai dar ordem ao arcanjo para tocar a trombeta. Versículo 4: não sejais como os vossos pais, aos quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem escutaram a minha voz, diz o Senhor. E aqui está escrito no versículo 5, Zacarias 1, verso 5: vossos pais, onde estão eles? Aquela geração, todos eles morreram e colheram sobre eles o que? A consequência dos seus próprios pecados, porque nesse tempo ainda o Messias não havia vindo, ainda não havia o sangue do Cordeiro para limpar do pecado e apresentar a Deus o transgressor como justo. Nesse tempo, aquele que cometia pecado levava os seus pecados sobre sua própria cabeça. E ainda alguém nessa geração vai levar, porque não está aceitando a mensagem de vida eterna, o convite da graça, a proclamação de que Jesus ainda é o Filho de Deus. Ele é, sempre será eternamente aquele que vai purificar de todo o pecado. Glória a Deus. O mundo está preso com visão de porco, olhando para baixo, só vendo as coisas materiais, falsas mensagens. Quando já não morreram, já foram presos no alçapão, desceram a cova fria antes de ouvir a palavra do Senhor, ou ouviram e desprezaram e não se dobraram diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar a igreja a olhar para Malaquias, capítulo 3. Mas eu estou caminhando para o término da pregação. Malaquias é o último dos profetas menores. No capítulo de número 3, no versículo 1, ele diz: a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Ou seja, no original hebraico, a manifestação, a parousia, a chegada do Messias é precedida pelo seu anjo. É interessante, obreiro Fábio, que a palavra anjo no hebraico é Malak. Malak aqui foi traduzido para mensageiro ou Malaquias. Na visão bíblica e expositiva, talvez o nome do profeta nem seja Malaquias, mas assim foi colocado como que meu mensageiro ou meu anjo. E esse profeta que leva o nome de anjo, Malaquias, ele escreve assim: e eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Aleluia. E de repente virá ao seu tempo. Quem vai vir ao tempo? O próprio texto diz: o Senhor a quem vós buscais. O Senhor que é Adonai, se reporta a Jesus. O anjo do concerto, a quem vós desejais, e eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 3. Mas quem, versículo 2, perdão, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá
existirá, vai permanecer quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Versículo 3: e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, o povo mais puro entre os pais da nação de Israel. Entre as 12 tribos, entre os pais, Isaac, entre os filhos de Jacó, Judá, Simeão, Asser, Gerson, louvado o nome do Senhor, Efraim, os levitas. Levi gerou a tribo dos sacerdotes, os mais puros entre aqueles 11 irmãos, era a tribo de Levi. E Deus está dizendo que o anjo, no capítulo 3 de Malaquias, no versículo 3, ele vai se assentar e vai afinar e purificar a prata. E vai purificar quem? Os filhos de Levi. E os afinará como ouro a prata e prata. Então o Senhor trará uma oferta de justiças, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos primeiros anos e nos dias antigos. Isso daqui é tremendo. Você sabe que a prata, quando ela é extraída do solo, ela vem mesclada com ferro. E como você separa a prata do ferro? Tem que ter um processo. Existe uma química chamada crisol. O crisol, em alta temperatura, quando você mergulha o ferro que está com a prata, você pode dizer a prata suja porque está mesclada, ela vai afinar. O ferro vai ficar e a prata vai sair. Quando você puxa, vem só o ferro, a prata está ali. Quando você escorre o crisol, você tem a prata pura. Ou seja, aquilo que estava impregnado, que era imundícia, Deus ele vai o quê? Aqui é o texto está falando do anjo. O anjo que vai se assentar antes do Senhor vir ao templo. E esse anjo vai purificar os sacerdotes. Naquele tempo havia um véu que impedia do povo entrar onde? Na igreja. A porta estava fechada para o povo, mas só os sacerdotes podiam adentrar o santuário. Aleluia. Sendo que o povo tinha tanta fé que eles ficavam lá fora, aquela porção de gente, e o sacerdote amarrava uma corda entre a sua cintura. Ele tomava um banho na bacia de bronze. Ele botava uma túnica, um éfode de linho, um turbante na cabeça, no peitoral, 12 pedras representando a 12 tribos de Israel. Tomava um incensário nas suas mãos, a sua roupagem, porque ele não podia entrar no santuário sem aquela roupa, porque aquela roupa era consagrada a Deus, aquela roupa era apresentada ao Senhor, aquela forma de tratamento para entrar no templo era para Deus, de uma certa forma, esconder o pecado daquele homem, para que aquele homem pudesse entrar na presença do Senhor e interceder por aqueles que estavam lá fora. Por isso que a Bíblia diz: não apagueis o pavio que fumega. Isso quer dizer o quê? Enquanto tem sacerdote entrando no templo, ainda tem fé na terra. É muito profundo isso. Se você entender a imensidade do que o Espírito Santo está mostrando através dessa palavra, você estaria glorificando o Senhor. Mas o véu estava lá, e se aquele sacerdote não entrasse, ou pelo fato com aquele tipo de vestuário, Deus, quando se manifestasse entre os querubins na arca da aliança, iria matar aquele homem. Porque se aquele homem com um incenso que representa a oração, o pedido de oração do povo, clamasse o nome de Deus, e Deus olhasse para ele, e ele não tivesse com aquela roupa participado daquela purificação da bacia de bronze, ele iria morrer na presença de Deus. Por isso que Isaías 59 diz: e eis que as mãos do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar. Existe salvação da parte de Deus na tua vida. E nem é gravado os teus ouvidos para que não possam ouvir. Deus não é surdo, você não precisa gritar. Mas eis que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que se não vos ouça. Sabe o que eu entendo aqui? A mão de Deus não está o quê? Encolhida, tem salvação. Nem é gravado os seus ouvidos. Ele ouve a sua oração. Mas os vossos pecados, ou seja, a nossa natureza que nos faz pecar, que nos faz errar, que nos faz ter visão de porco, olhar para as coisas materiais, temporais e esquecer das coisas eternas. E para completar a toleira, o diabo fazendo a pessoa se sentir atraído pelo engano do pecado. Por isso que o Espírito Santo diz, 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pastor, cair é o quê? Fumar não, é cair espiritual, a morte da fé, de parar de querer adorar, parar de querer congregar, parar de querer buscar, é passar em frente da igreja e sentir o coração endurecido para entrar. Tem gente que ganha uma vitória, tem uma conquista e nem marca o culto de ação de graça, porque o meu braço me deu, já não consegue mais demonstrar gratidão a Deus. O que é isso? É o endurecimento do pecado. E se essas pessoas, assim como o sacerdote, não passaram a bacia de bronze, o que é isso, obreiro Fábio? O batismo nas águas, e clamar a Deus sem estar com um éfode, uma túnica. Que túnica é essa? Revestido da presença de Jesus. Deus vai olhar do céu para aquela pessoa, Ele vai tapar os olhos para Ele não matar aquela pessoa, como aconteceu com o sacerdote dentro do templo. Está dando para entender aqui? Glória a Deus. E então, quando Ele está dizendo que o anjo vai vir e vai purificar o sacerdote, Ele está dizendo que vai começar a fazer uma purificação no altar. Tem um monte de altar com pecado escondido, precisando ser purificado. Tem um monte de pastor mudando a pregação, desenhando o reino de Deus na terra. A terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó, aparentemente foi literal, revelava a terra de Canaã, mas com um princípio espiritual, apontando para o novo Israel, o reino de Deus. E o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí o homem vem para a igreja hoje, não interessado em se converter, em conhecer Jesus, mas em receber de Deus um carro novo, uma casa nova, e o arrependimento, o quebrantamento, um coração contrito. Deus vai procurar, não vai achar, porque quando o altar, quando o sacerdote, os ministros da casa do Senhor começam a se identificar com o mundo, passa a ser desprezada. Quando o pecado entra, o mundanismo entra, a tendência é distorcer a Bíblia, porque se eu pregar com fidelidade a palavra, eu vou estar me condenando naquilo que eu estou o quê? Defendendo. E aí começam as heresias, os falsos ensinamentos. E Malaquias está dizendo que esse anjo iria purificar os levitas, ou seja, os sacerdotes. E a gente olha muito, né, e acha que os pastores são santos. Não, nós somos santificados. Um pastor é pecador, uma pastora é pecadora, um missionário é pecador, uma missionária é pecadora. Então todo mundo lutando para encontrar a salvação através da fé em Cristo. Mas você olha hoje,
Para aqueles que estão embaixo e depois do ato lá na rua, está escrito: ide pregar o evangelho. Você vai pregar, o povo não vem à igreja. O povo quer mais dar uma de santo ao extremo, com cigarro na orelha, bebendo, né? E quer julgar quem está de pé no tampo para poder ser salvo. E aqui Malaquias fala ainda no capítulo 4, no versículo 4. Eu já estou terminando a pregação. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em o quê? Horebe, lá no Monte Sinai, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. E ele termina dizendo no versículo 5 de Malaquias 4, ao versículo 6: e eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Do Senhor, aqui é Adonai, Jesus. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com completa o quê? Maldição. Igreja, quando o profeta Elias vier, ele iria então converter o coração dos pais aos filhos. Deus está falando de reconciliação, porque quando o pecado se aumenta, multiplica, o amor o quê? Esfria, e as alianças quebra. A noiva trai o noivo, o marido, se não vigiar, trai o amor da sua mulher, ferindo a mente e o coração dela com uma amante. A mulher trai o amor do seu marido, ferindo o coração e a mente dele, traindo ele com um amante. O filho endurece o coração contra o pai. Mas aqui a profecia está dizendo que quando o profeta Elias viesse, ele iria vir primeiro do que o próprio Senhor. É a primeira vida. E a primeira vida se cumpriu há mais ou menos 2000 anos atrás. Mateus capítulo 3 diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui mexe comigo, porque Malaquias encerra sua profecia no capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 6. E aí, vou pegar como conjectura. Fica de Malaquias no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, uma folha assim, ó. Tem Bíblias que são 3 folhas brancas, sem nada escrito. Aquilo ali representa um período de 400 anos de silêncio de Deus. Até numa folha branca Deus fala. Deus está dizendo assim: ele se calou com a humanidade. Não havia revelação, não havia mais profecia, não havia dom de línguas. O povo passou a perceber que não tinha mais profeta ministrando mais em lugar nenhum. Nem no templo de Salomão havia mais a verdade sendo ministrada, porque os sacerdotes se corromperam. O povo buscava a palavra e não achava. Não tinha mais revelação, porque o Espírito que inspirava os primeiros profetas, ele fez o quê? Se retirou da terra. E agora no capítulo 3, após um período de 400 anos de silêncio, o profeta Elias, ele entra no cenário através do filho de Isabel, Zacarias, o sacerdote da ordem de Abiatar. Ele foi escolhido por sorte, e ele ouviu da boca de um anjo, perto do altar do incenso, que a estéril daria a luz a um filho, que o nome seria João. E esse João, ele vai nascer no mesmo espírito de Elias, com a mesma unção, com o mesmo peso da chamada. E aqui o texto diz: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Deus ele quer? Arrependimento.
intimidade do marido com a esposa. O que Deus ele quer que os namorados noivem e se casem. O que Deus ele quer que o filho volte para a casa de seu pai. O que Deus ele quer que haja respeito entre as amizades. O que Deus ele quer que os membros da igreja respeitem a autoridade de seus pastores. O que Deus ele quer que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E o versículo 3 de Mateus 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E veja que o deserto de João Batista era literal, ou seja, existiu lá no Oriente Médio aquela terra cortada de desertos, mas tem um peso espiritual também, porque a terra é um grande deserto. Nem todo mundo ainda se converteu, nem todo mundo ainda aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A prova disso, olha para as igrejas, olha para os templos, um culto de domingo de louvor e adoração, você não vê a igreja cheia, porque as pessoas estão no cinema, as pessoas estão lá na pracinha tomando um açaí, as pessoas estão dançando atrás do carro alegórico, mas as pessoas não querem vir para a casa de Deus. Nem todos se dobraram diante do Senhor, e é a triste realidade, eu vou ter que dizer isso. O Senhor do bom fim, Jesus o Salvador, Ele não vai salvar todo mundo. Ele veio para salvar todos, mas nem todos serão salvos por Ele. Sabe por quê? Livre-arbítrio. Deus colocou profetas entre as 12 tribos, e Israel no Antigo Testamento rejeitou a voz de Deus pela boca dos profetas. João, o evangelista, não João Batista, ele clamou e disse assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo era Deus, a eternidade passada, e o Verbo estava com Deus. Ele estava, porque Ele está agora conosco. Há mais ou menos 2000 anos atrás, o anjo que Malaquias profetiza era João Batista, e os sacerdotes foram lá, capítulo 3, versículo 7, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, os frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer que nós mesmos temos por pai a Abraão, porque eu mesmo vos declaro que destas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Que pedras era aquela? Ele não falava naquele deserto de areia e de rochas cortado pelo rio Jordão, que eram as pedras que o povo pisava, porque a pedra na simbologia bíblica, obreiro Fábio, representa um coração incrédulo, endurecido pelo pecado, pessoas que não nasceram debaixo dos pactos que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, porque Israel do Antigo Testamento rejeitou a palavra de Deus pela boca dos primeiros profetas. Por isso Deus tirou a revelação da boca dos homens, porque o Espírito no Antigo Testamento inspirava, e o último mensageiro foi Malaquias. 400 anos sem Deus falar com o homem na terra, e o homem buscando a palavra. E agora Deus passou a buscar um novo povo, que é a igreja. Veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E então aqui também nós vemos o que? Que o Israel do Antigo Testamento chegou até João,
E João os repreende dizendo: raça de víbora. Sabe o que é isso? É o cumprimento de Malaquias capítulo 3, no versículo 4. Ele vai, no versículo 3, ele vai purificar os sacerdotes como a prata, como um ouro. Ele não chamou eles filhos de Deus, não, vocês são uma igreja, olha, legal, poxa, aleluia. Vocês são pastores, levitas, pastores, evangelistas, missionários. Poxa, que bênção, vem para cá, meus amigos. Não, ele falou na cara: filhos do diabo. Serpente representa Satanás, porque conhece a verdade, mas não se pluma. O pior pecador é quem está consagrado a pastor, missionário, diaconisa e não se converte verdadeiramente. Conhece de Gênesis e Apocalipse, mas o que? Não se firma na verdade. Por isso que João Batista pode falar com eles: raça de víbora. Vocês estão igual Satanás, conhece de Gênesis e Apocalipse, mas o problema de vocês é que vocês não se firmam na verdade. E aqui ele vai dizer algo duro: eu declaro para vocês, porque o orgulho deles era Abraão, Isaque e Jacó, que mesmo destas pedras, mesmo desses gentios, esse povo estrangeiro que não nasceu da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e que não nasceu dos pais, os patriarcas, eles que são considerados impuros por vocês, desse povo aqui, Deus vai levantar filhos para Abraão, porque os filhos de Abraão não são simplesmente segundo a carne, ponto de vista humano, mas aqueles que andaram na mesma pisada de Abraão. Abraão, em Gênesis 12, quando Deus chamou ele e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão seguiu a voz de Deus. Quem segue as vozes de Deus hoje? Os crentes. Eita glória. Nós somos os filhos de Abraão pela fé. Mas para o sacerdote, ele falou assim, versículo 12, 10, né? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pula para o versículo 12. Em sua mão ele tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha aí, o machado de Deus, sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: eu vou cortar aquele que não quer nada comigo. Quem tira é Deus, quem tira o joio da igreja é Deus. Quem tira aquele que finge ser aquilo que não é, do meio da congregação, é Deus. Quem tirou a lei e o ministério do sacerdote foi Deus. A sua machado está posto na mão, na raiz das árvores, ou seja, eu vou tirar o pacto com os sacerdotes, porque eles não estão produzindo bom fruto. Serão cortados e lançados aonde? No fogo, símbolo do inferno. Versículo 12: em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira. Sabe, está dizendo o que é a eira? A eira representa um celeiro, aonde, né, a eira representa um plantio, aonde tem um trigo, e aonde nasce o joio, e aonde tem o quê? A palha. E ali ele começa a purificar, separar o trigo, o joio e a palha na eira. Aí ele tem um lugar destinado para cada parte. No celeiro ele vai guardar o trigo, e a palha vai ser queimada. Ou seja, o celeiro representa o céu, o trigo, os cristãos que aceitaram Jesus, a palha, o ímpio, e o joio vai ser arrancado para o dia do juízo final. Então você está esperando o quê? Para aceitar Jesus, para renovar com Deus a sua aliança. Se as profecias dos primeiros profetas se cumpriram, imagina a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento. Hoje, como já foi dito aqui, nós temos o evangelho da publicidade, TikTok, Kawaii, o YouTube. As pessoas não querem vir às igrejas, porque acostumaram com o momento do TikTok, aqueles versículos isolados, com uma nota de momento, de impacto, de efeito.
Ah, eu não vou não, porque se eu quiser eu abro aqui no Kawaii. Aí tem Camila Barro com um monte de gente falando. 5 minutos, eu queria fechar. Mas a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Assim como é o tratamento do corpo físico, 4 refeições, não é isso? Você acorda de manhã, toma um café. Meio-dia você faz a refeição, almoça. 4 da tarde ou 5 horas, quem toma café, não é? E 9 horas, mais ou menos assim, é a janta. Para que o teu corpo físico está forte, está saudável, fortalecido com os nutrientes e as vitaminas que você o quê? Precisa. Porque quando você se alimenta mal, a tua imunidade fica baixa. E aí você fica mais o quê? Suscetível a contrair vírus, bactérias que podem invadir o seu organismo e você ficar doente devido à ausência de alimento e à fraqueza como consequência. Assim também é espiritualmente falando. Quando você não vem para a igreja porque fica agarrado no mafioso do telefone, assistindo TikTok e YouTube, você não tem comunhão com a igreja nem com Cristo e não é fortalecido. Ah, meu pastor prega muito, fala demais, em 1 hora pregando, você come uma colher de feijão ou você come um prato cheio de tudo? Então o alimento tem que ser saudável, tem que ser completo. Para quê? Fortalecer a sua fé, te renovar. O comichão é isso. TikTok, Kawaii está gerando comichão nos ouvidos. E as pessoas não querem ouvir a pregação, e por isso que as igrejas estão vazias. Mas quando Deus dá a ordem, está escrito 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os crentes que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados, levados ao encontro com o Senhor nos ares. E sabe o que vai acontecer aqui na terra? As igrejas vão ficar vazias, o Espírito Santo vai ser tirado, o povo vai começar a buscar a palavra de Deus e não vai achar. Vão criar uma nova lei proibindo a pregação do Evangelho. Eu mesmo postei um vídeo no meu Facebook de uma inteligência artificial, e essa inteligência é um robô humanoide que está reescrevendo a Bíblia, porque a ideia de um Deus que repreende a cachaça, que repreende a homossexualidade, que repreende o uso do crack e da cocaína, não agrada esse século. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Deus, que é a imagem de Cristo. Então Satanás quer mexer aonde? Na profecia, para que o povo não se converta. Isso nos faz lembrar de Apocalipse 13, que o anticristo iria comunicar fone com a imagem da besta, para que não adorasse. Que adoração é essa que a imagem da besta vai produzir na terra? Você acha que a imagem vai querer ser adorada? Ela vai distorcer a Bíblia inteira, para vocês que ficarem depois do arrebatamento, seguirem. Amém. A besta, quando criar, repetindo o anticristo, surgir essa imagem, você está achando que a imagem da besta vai querer ser adorada? Não. Se a imagem essa inteligência artificial está reescrevendo a Bíblia, que vai tirar aquilo que Deus colocou como certo, repreendendo a homossexualidade, o lesbianismo, não é, a pedofilia, o álcool, as facções. Essa imagem está reescrevendo a Bíblia. A Bíblia original é chamada de Bíblia Sagrada, porque existe santidade nos valores bíblicos. Então é esse valor que o diabo quer tirar. Então a Bíblia não vai ser mais Bíblia Sagrada, vai ser Bíblia Sangrada. Sangrada porque mataram os valores espirituais do espírito de profecia, através dessa imagem
que está sendo criada e já está reescrevendo a Bíblia. Eu publiquei esse vídeo no meu Facebook. Ou seja, quando eles colocarem essa inteligência artificial para pregar, você acha que a igreja vai estar aqui? Arrebatamento. E quem tiver um livro desse na mão, a Bíblia diz que não vai conseguir ler. Será um livro selado. Quem pegar a Bíblia para ler não vai conseguir. Quem sabe ler não vai conseguir. Quem não sabe vai encontrar a letra, mas não vai ter que falar nada. E quem tentar pregar pelo conhecimento que já tem, será levado ao cativeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Não temas, 2 versículo 10. Não temas as coisas que há de padecer. E eis que o diabo há de lançar alguns de vós na prisão. E tereis tribulação de 10 dias. Tribulação aqui quer dizer serão torturados por 10 dias. E depois desses 10 dias de tortura, a pessoa vai vir a óbito. Ser fiel, ou seja, neguem a besta, mas confessem o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador. E aí vocês receberão a coroa da vida. Olha só que tempo que a Bíblia está falando. Hoje a salvação é pela fé e pela graça. Depois do arrebatamento da igreja, a salvação vai ser pelo sacrifício. É o batismo do martírio. Jesus passou pelo martírio por nós. Os apóstolos também, porque está escrito que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se ele foi crucificado, eles morreram martirizados também, mas levaram a mensagem para os 4 cantos da terra. E depois do martírio dos apóstolos e de Cristo, nós passamos a receber a salvação pela graça, favor e merecido. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, ou seja, você não precisa morrer com o corpo físico. Você precisa sim parar de fumar, parar de beber, parar de prostituir, de adulterar, de trair sua mulher, de ser falso amigo. É isso que você precisa fazer. Mas depois do arrebatamento, até as drogas eu acredito que vai ser legalizada. Mas o que vai se tornar ilegal de forma mundial é o cristianismo. E na cadeia não vai ter mais bandido traficante. Vai ter só crente que não quer perder a salvação e não vai aceitar a marca da besta. Pessoas que agora podiam estar dentro da igreja, mas não está. Está onde? Pipocando lá no mundo, tomando açaí, chope, ex-pastor, ex-missionária, ex-diáconos, ex-levitas, porque o pecado endureceu o coração deles que esqueceram da cruz de Cristo. Passaram a amar o presente século e só vão despertar quando a trombeta tocar. E aí esses que despertarem vão ver os outros que não deram atenção à fé, procurando nas igrejas algum pastor aqui para pregar e não vai achar ninguém. E quando esses criar coragem e acreditar no chamado, a besta vai mandar prender eles. Vocês não podem pregar, porque já existe a minha imagem ministrando uma Bíblia sangrada. Não a Bíblia sagrada. Olha aqui a colocação, uma Bíblia sangrada. Porque eles querem tirar o valor das Escrituras. Estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. E você vai perder tempo. Você está achando que o diabo está brincando de ser diabo. A porta da graça está aberta. Vou fechar até minha Bíblia para poder terminar a pregação. Lá no Antigo Testamento só entrava o sacerdote. O povo ficava do lado de fora. Hoje o véu foi rasgado. Pode entrar ladrão, prostituta, travesti, macumbeiro na igreja. Mas cadê o povo? Quando a porta fechar, o povo vai querer vir. E aí não vai achar ninguém. Porque aquele povo que fazia barulho, cantava e dava glória, foi o quê? Arrebatado para Canaã celestial. Irmãos, eu vou deixar até aqui. Que Deus possa falar mais no coração de cada um. Tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade. Convido para vir segunda-feira. Ah, pastor, eu quero fazer visita na sua igreja. É o endereço: Travessa Cambuci, número 48, bairro
Novo Jorge, pastor Wellington de Oliveira, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Filhos da Promessa de Deus, tá bom? Se quiser encontrar a gente também pelo contato 9977 41 141, entra no WhatsApp, o pastor manda a localização em tempo real, ou fala comigo no Facebook pelo Message, e vocês vão encontrar a nossa congregação, e Deus vai estar te abençoando rica e abundantemente. Vamos estar orando pelo término. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, toma nas tuas mãos o povo, os irmãos que no templo ouviram a tua palavra, os que ouviram a tua mensagem em casa, aqueles que escutaram na live. Toma nas tuas mãos, abençoa a nossa semana, traz, meu Pai, bênção e prosperidade espiritual sobre a nossa vida. Cega Satanás e nos dá livramento na esquerda, na direita. Cura esse enfermo, essa mulher moribunda. Abre os olhos espirituais do teu povo e faz com que o temor do Senhor seja renovado em nossos corações. Meu Pai, nós pedimos a salvação da nossa alma, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai vir, mas nós aguardamos por fé e esperamos com paciência, como diz o salmista no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e o nosso clamor é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então guarda nossas vidas. Meu Pai, eu despeço o teu povo da tua casa, mas nunca e nem jamais da tua presença, porque tão certo como o ar que nós respiramos é a presença do Senhor. O Senhor vai estar abençoando as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Olha assim com a tua mão em posição de conte, que o amor de Deus Pai, as doces e rica consolação do Espírito Santo, seja o hábito no coração de todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos que têm essa mesma esperança, digamos em uma só voz: amém. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, operando Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou, e sempre nos ajudará. Está terminado.